Hoje estamos recebendo com muito prazer o vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de José Bonifácio, Fábio Marcelo Peão. Fábio, bom dia e muito obrigado em nome da população bonifaciana, mais uma vez pela sua disponibilidade em conversar conosco aqui na Sinal. Serginho, meu grande bom dia, meu grande companheiro, Francisco, sempre de coração, meu irmãozão Francisco, toda a saudação a toda a população de José Bonifácio, um bom dia com toda a paz de Deus, nesse momento que todos nós precisamos dessa paz em nossos corações. E para todos que acompanham, todos os ouvintes, aos meus companheiros vereadores que eu tenho convivência de trabalho todos os dias, então Rafinha, o Aldo, Osmar, senhor José Faquim, Leléo, aos grandes companheiros da Câmara, a doutora Maria Isabel, nossa grande conselheira, o Guilherme que nos dá os amparos que sempre precisamos, o Lucas Duarte, que eu coloquei 1000 coisas para ele fazer para a gente, Serginho, ontem e hoje, né, desse site aí, desse auxílio, né, de valores que o governo federal vai fazer para tantos milhões de brasileiros, e muitos já estão nos procurando, Sérgio. Então nós colocamos o Lucas para fazer um resumo e nos encaminhar da maneira mais rápida como nós poderemos também tá ajudando aquela comunidade que nos procura, né? E muita gente da prefeitura nessa frente de ação, tanto do setor social, setor da saúde, o pessoal da Santa Casa. Então nós temos muita gente nessa área de frente aí, porque tantas pessoas, até te mostrei antes do início do nosso programa, quantas pessoas nos procuram diariamente, pedindo auxílio, pedindo ajuda. Então nesse momento estamos aqui, né, para tentar da melhor maneira possível, na união de esforços, união de conhecimentos, a auxiliar tantas pessoas que vão precisar, viu, Sérgio? Então, de uma maneira geral, bom dia, com toda a paz de Deus a todos que nos acompanham. Muito bem lembrado, a Caixa lançou agora pela manhã, já estou aqui com a notícia, lançou o site, aplicativo para solicitar o auxílio emergencial dos R$600 ou os 1.200 quando for o caso, e tem muita gente leiga, né, Peão? Com certeza vocês serão muito procurados pelo conhecimento, pela maneira com que você trata a população bonifaciana. Inclusive esse final de semana, né, logo pela manhã eu acordei com o Peão compartilhando nas redes sociais, inclusive no meu Face também, o desaparecimento, graças a Deus, momentâneo daquele bonifaciano que felizmente foi encontrado. Isso é bacana, né, Peão? Se preocupar com o próximo, se preocupar com os nossos moradores, cuidar deles, isso é importantíssimo, né, Peão? Exatamente, Sérgio. Já de madrugada, e quando a gente marca uma pessoa, a gente não consegue marcar todos, né, que você está com pressa. Mas eu marquei tantos os primeiros que apareceram, marquei o Francisco, os companheiros vereadores. Então, aqueles que a gente tem mais contato, parece que a página abre primeiro, né? Esses nomes. E pra gente, já era ainda de madrugada, pra gente, você viu que foi um trabalho de equipe. Então, me deu tudo certo. Liguei para mototaxistas, então um companheiro nosso, e que em 1h30 deu tudo certo. Recebemos o telefonema entre Lins e Getulina, de um proprietário lá, né? E que deu tudo certo. Então, Sérgio, o que nós temos que alertar, hoje lançado o site desse auxílio emergencial, e a gente tem que começar o seguinte: tomem cuidado com os fakes, pessoas tentando aproveitar do momento de tantas pessoas que não têm o conhecimento, né? Sabem entrar em rede social, mas não sabem fazer esse acesso, fazer aquele cadastro. E a gente está tendo já, antes mesmo do lançamento desse site, alertar toda a população. Já desde sexta-feira, páginas fake, já colocando aí o auxílio no ar, desde sexta, sábado, domingo, ontem, para roubar os dados daquela pessoa, para vir a retirar o benefício e prejudicar aqueles que precisam. Então a gente começa esse assunto, né, fazendo o alerta. Está aí um auxílio que vai beneficiar milhões de brasileiros, muitos milhões. A gente está na linha de frente a cada dia. E como eu disse aqui antes, só hoje 4 pessoas já procuraram um auxílio. E a gente vê que elas são 100% leigas. Na hora que eu dei o site para elas entrar, elas não sabiam nem começar. Então, cuidado a todos, não caiam em armadilhas que outros coloquem aí para vocês.
pegue um amigo da sua confiança, um filho da sua confiança, alguém da sua confiança, para te auxiliar no preenchimento desses dados que serão exigidos nesse cadastramento. Peão, ontem, segunda-feira, não aconteceu reunião, né? Ela volta na próxima, é isso? Tem o presidente baixou as normas, que não haveria a sessão na segunda passada, né, Francisco? E nem ontem. Só que a gente tem que cumprir as obrigações, porque, como todos, a gente morre de medo. Todos nós temos medos. Alguns não, mas a grande maioria tem medo. Não sabíamos com quem estava mexendo. Vamos ficar reclusos, né? Podemos resolver virtualmente, o Francisco está nos ajudando, que podemos resolver de nossas casas, através do celular. E então nós marcamos a próxima sessão para segunda-feira, que vem, já definidos os projetos. Nós vamos discutir antes, já desde casa, através de videochamadas e tudo mais, para chegar segunda lá, o distanciamento, máscaras, luvas, fazendo todo o procedimento de segurança. Nós não tivemos 2 sessões, mas nós vamos continuar em julho. A questão do recesso, nós temos um mínimo anual para se cumprir, né, Francisco? O número de sessões que nós cumpriremos, e muitas coisas emergenciais chegarão, e faremos sessões extraordinárias também, sempre lembrando que o pessoal manda para a gente, sessão extraordinária não tem valor extra para aqueles que participam, talvez para os funcionários, mas que eles têm também o cumprimento das obrigações. Então não tem, vão ganhar hora extra, ninguém, nada. Se tiver que fazer 10 na semana, quantas forem necessárias, não tem. A gente sabe que vai passar por tudo isso. Então a gente vai ter a sessão segunda-feira com 4 projetos que estarão em pauta, mas nós já discutimos bastante ontem. Agora à tarde, 2 horas, a gente volta a discutir mais algumas ideias, se a gente tiver dificuldade ou algum questionamento, e coloca tudo em prática. E lembrando que essa sessão também sem a presença do público, né, para deixar bem claro, né? Vamos seguir todas as normas, a gente tem que fazer toda a precaução necessária, e onde o público pode estar acompanhando através da transmissão ao vivo e também por rádio, pela internet. Ele não poderão estar presencialmente, mas terão todo o conteúdo aí disponibilizados ao vivo. Chegando uma pergunta aqui para o vereador, gostaria de saber do vereador Fábio se procede a informação que a atual administração está com o intuito objetivo em transferir o prédio da prefeitura para o prédio do antigo supermercado Dionísio. Não sei se você tem essa informação, Fábio. Obrigado pela informação. Tereza que está perguntando. Tereza, bom dia, Tereza. E eu vejo até a pergunta dela, além de um questionamento, uma preocupação, e nós temos. Vamos deixar claro para a população que todas as reuniões, decisões tomadas pela administração, desde o começo do mandato, há 3 anos e 3 meses, como todas as reuniões que estão acontecendo neste momento da pandemia, reunião com o setor de saúde, com lideranças, com comércio, nós da Câmara nunca fomos convidados para participar. Nunca fomos. Vamos fazer, antes de dar a resposta, fazer um comparativo. Eu acompanho o site de Rio Preto todos os dias, como acompanho daqui. Todas as publicações do prefeito Edinho Araújo, o assessor dele, o China, me manda todos os dias. Eu já estou lá cadastrado para seguir. Todas as reuniões que estão acontecendo em Rio Preto, teve uma lá que foi o Legislativo, né, a Câmara, foram promotor de justiça, juiz, associação comercial, lideranças, e foram discutidas as normas que seriam tomadas, e todos poderiam opinar, né, dar sugestões, porque às vezes eu penso em algo e alguém coloca, e aí eu vejo que aquilo que eu pensava estava errado também. E a pessoa nos convence qual é o melhor caminho, a melhor decisão. E em Rio Preto, todas as reuniões eu acompanho, e o Edinho chama todas as lideranças, discute as ideias e toma as decisões, onde todos já saem sabendo. E aqui em Bonifácio, nós, vereadores, estamos sabendo através do carro de som, ou porque o Lucas ou nós mesmos acessamos todo dia o Diário Oficial para ver se foi publicado alguma novidade. Então nós sabemos por carro de som. Eu já pedi para os meninos do carro de som, manda a gravação para a gente, porque muitos nos procuram para que a gente possa dar algum esclarecimento ou alguma informação de nova que esteja surgindo. Na questão da pergunta da Tereza,
nós temos conhecimento de boatos fortes, que é o desejo do prefeito municipal de se transferir a nossa prefeitura lá para aquele local. Então, Sérgio, eu não sei, vamos mudar de um prédio próprio para um local alugado? Você muda da sua casa própria para uma alugada? Você deixa o seu carro próprio e aluga um para andar? Francisco, então eu faço a pergunta para quem está em casa. Você vai deixar a sua casa parada e hoje eu estou me mudando para uma onde eu vou pagar aluguel e onde os boatos dizem que em torno de 20, 25 mil reais. Nós nunca fomos chamados para receber essa notícia, se isso é de verdade. E de repente, Sérgio, o prefeito pode mostrar, olha, temos hoje esse prédio e temos tantos outros alugados, onde a somatória dos valores desses outros tantos pontos é maior do que esse. Aí ele fala, olha, estamos pagando tal prédio, aluguel em tal local, lá no Pátio, por exemplo, eu acho que lá é alugado, entre outros locais. E se ele de repente demonstrar que a soma disso tudo é maior do que aquele valor e que aquele novo local venha a ser de economia para o município, você fala, poxa, a gente não tinha esse conhecimento. Mas por enquanto, a gente nunca foi convidado, eu reforço, para nenhuma reunião, não temos informações de quantos prédios, como é que vai funcionar, ou se tem, Sérgio. Eu tenho que ser sincero naquilo que eu falo, porque eu sou um representante público, eu sou um servidor público e pago com dinheiro público. Mas eu não vejo boas intenções nesse assunto. Tereza, tem sim os boatos. Um pedreiro lá de dentro, outro dia eu passei lá com o meu carrinho de som, perguntei, qual mercado vai abrir aí? Ele falou, não, aqui estamos, né? Ele falou baixinho assim, rapaz, ele não sabia, era de fora, ele não sabia que quem estava dirigindo ali era um vereador. Ele falou, estou sabendo aqui pelos boatos que vai ser o novo prédio da prefeitura. Mas nós, reforço, nunca fomos convidados para ter a informação. Ou se dentro dessas somatórias, como eu disse anteriormente, se seria viável ou não. Eu, momentaneamente, por aquilo que eu conheço, pelos números que a gente tem, a gente é totalmente contra e não vejo boas intenções nessa perspectiva de aluguel aí. Não vejo com boas intenções. O Claudemir Marcondes, o Claudemir Pintor, fez uma colocação aqui, Peão, em relação exatamente, né, a essa possibilidade agora do novo aplicativo da Caixa, e nós falávamos em relação a pessoas com dificuldade de ter o acesso, que estarão procurando porventura os vereadores, até os escritórios que porventura estão atendendo para maneira que vão se proceder nesse sentido para fazer esse cadastro. Ele questiona se algum vereador fez alguma indicação ao prefeito municipal, até mesmo à associação, para fazer cursos preparatórios em relação para que essas pessoas se mantenham atualizadas nesse sentido, Peão. Nesse mundo da tecnologia, a gente é difícil você estar atualizado. É igual um advogado que tem que estar se reciclando dia a dia nas mudanças da legislação. Cada aplicativo novo que surge para os nossos celulares é algo novo que nós temos que aprender o passo a passo. Eu faço meus cursos online, eu sei as páginas onde eu entro. Então, Claudemir, é uma grande preocupação do Claudemir, que muitas pessoas nesse site não vão saber o passo a passo. Como o Claudemir, a gente também não sabe. Ele saiu agora e eu pedi para o Lucas fazer o passo a passo dele para a gente poder orientar. Faça isso, primeira parte, segunda parte, terceira parte, os caminhos que nós vamos ter que seguir. Existem noções básicas quando você faz, ou você vai avançar um pouco no Word, Excel ou algum outro programa, né, Sérgio? Como os programas que você tem de áudio aqui. Então, cada setor que você trabalha, você tem que ter específico. Vocês aqui na parte de áudio, tanto da colocação das músicas, os decibéis de entrada, amperagem, impedância. Então, é muita complexidade. O próprio Francisco, na transmissão de todos os dados, né, que vão suportar ou não, ele tem que ter especificidade no trabalho dele. Então é difícil, quando nós fazemos, que eu trabalho junto com a associação comercial, sou contratado por eles,
para a quinzena do empresário. Nós trabalhamos no ano passado programas e aplicativos específicos para venda através do WhatsApp. Então, se você entra num frigorífico, já é um outro programa. Então, você não consegue falar, vou juntar todo mundo aqui e está tudo ok. Não, cada local que você trabalha é um programa diferente. E esse site que foi lançado do auxílio, ele também é novo para a gente e diferente de tudo, e o passo a passo é ele que traz. Então nós temos que aprender. E todos que estiverem ouvindo, eu quero reforçar, juntem-se os familiares, façam todos, não deixe ninguém de fora entrar para roubar seus dados, né? E junte a família, façam todos um ajudando o outro, e quem puder aprender o passo a passo, vamos fazer assim. Cada local, cada empresa, cada programa que eu uso, ele tem uma função diferente. Em relação à última sessão da Câmara Municipal, você fez uma indicação, vereador, em relação aos agentes de saúde aqui da nossa cidade. Gostaria que você explanasse a respeito desse assunto. Eu sempre encontro esse pessoal e a gente tem que valorizar, ainda mais hoje a gente passa a ter mais olhos voltados para eles. Muitos me ligaram em casa, pô, peão, o pessoal aí está fazendo combate à dengue, está entrando em casa, era para estar reservado, né, de quarentena, aquele negócio. Quem pode ficar de quarentena, fique. Todos os meus trabalhos foram cancelados até final de maio. Então, março, abril e maio, todos cancelados, né? Mas a dengue, ela não para. Outras doenças, elas não param. E nós precisamos ter esses agentes, desde que eles sigam as normas de segurança. E quando eles baterem à porta de vocês, se você não quer que ele entre na sua casa, olha, vamos aqui no quintal, e depois que ele entrar, tem o álcool em gel, tem aquela limpeza com Aqui-Boa, aquele monte de coisa, vai lá, mas nós precisamos deles. Alguns não concordam, mas se eles forem na minha casa, portas e portões estarão abertos. Quando eles entrarem e quando eles forem embora, eu já sei como que eu vou agir, seguindo as normas e as orientações de higiene. Senão nós teremos a Covid, nós teremos a gripe aí, H1N1, senão nós teremos a dengue também somando, então teremos uma piora e nós precisamos desse pessoal. Respondendo a questão da indicação. Eles trabalham aí 8 horas diárias. Eles me procuraram, Sérgio, alguns deles representando o grupo, para que tenha uma lei sendo desenvolvida no governo do estado de São Paulo, não sei se ela já está ativa, porque eles trabalham um período, param das 11 às 13 para almoçar e voltam depois das 13. E das 11 às 13 é o horário que mais tem pessoas em casa. E a questão do sol também, em alguns picos de horário, não tá, porque eles ficam expostos 100% o dia todo, como os meninos, os garis, né, os coletadores de lixo. Então eles nos procuraram, que está tramitando no governo, uma lei que estabelece para eles o trabalho contínuo, principalmente no horário onde as pessoas saem da loja, saem da oficina, saem da confecção e vai almoçar. E eles, das 11 às 13, que é o maior fluxo de pessoas dentro da sua residência, o Sérgio hoje vai almoçar que horas? Meio-dia. Meio-dia. Ele vai na sua casa agora, você não está lá. Então ele vai meio-dia, ele vai te achar. Francisco vai almoçar também meio-dia. Né? Tem dia que eu vou almoçar às 3. Mas a minha esposa, no horário que ela chega em casa, é 1h da tarde. Então eles querem estabelecer um horário que das 11 às 13, que atualmente eles estão em horário de almoço, eles possam fazer os atendimentos, justamente nesses 2 exemplos que nós tivemos aqui, para pegar o morador em casa, que eles vão bater palma e não vão achar o morador ou a moradora. Então eles querem que esse pedido de mudança, né, que a administração veja com bons olhos. Eu tenho certeza que ela vai ver, e se for legal, constitucional, com certeza vai ser viável e nós vamos ter uma melhora muito grande em visitar, que eles tenham acesso a muito mais casas, Sérgio. Essa é a ideia desse pedido nosso. Nosso amigo Ligeirinho mandando um abraço aqui, dá um abraço no vereador. Esse vereador tem o meu respeito, Fábio Peão. Ligeirinho está nos acompanhando aí através da sinal. Grande Ligeirinho, posso deixar um grande abraço para ele? Opa, me dá essa liberdade. Esse é merecedor demais, assim como os outros, né, Peão? Fizeram essa liderança aí nesse momento. Hoje
alguns restaurantes à beira da estrada já estão funcionando, então eles não estão mais tendo que entregar. Mas enquanto estiveram todos os restaurantes fechados pelo medo e agora todo mundo se adequando às normas de prevenção e segurança, então durante todo esse período, ele, o Leonardo Fachin, o Alex do restaurante, entre outros tantos que a gente acompanhou. Então, Deus abençoe Ligeirinho, os demais companheiros, a todos. Eu não tenho nome, mas todos sintam-se abraçados por esse ato, né? Ato enormemente humano que vocês fizeram, que tantos outros estão fazendo aí de maneira anônima, comerciantes, empresários, voluntários, fazendo imagens para poder incentivar outros ou pedindo ajuda, outros que não fazem imagens, né? Tudo que eu faço, tudo que o Francisco faz, a gente não faz a publicação, mas que os trabalhos estão sendo feitos, como na nossa homenagem de quarta-feira, né, Francisco? Quarta passada, que nós, DJs, não vou falar o nome de ninguém, tá? Porque outros não puderam participar, que não estavam na cidade, mas mandaram os equipamentos, mas todos se uniram, ligamos os canhões de luz para o céu, numa homenagem, 2 horas de valorização e conscientização. Vamos parar todos e vamos ver todos aqueles que estão trabalhando por nós, tanto na saúde, no enfrentamento. Se nós estamos com medo em casa, imagina aquele que está frente a frente com quem está infectado. Não só aqui na nossa cidade, mas em Rio Preto, tantos outros locais do mundo, tantos voluntários que estão se esforçando para oferecer condições e material de trabalho para esse pessoal que está à frente, né, nos atendimentos. Então nós fizemos um momento de agradecimento e valorização através dos DJs. Ligeirinho ajudou, o Francisco chamou o pessoal da TV Tem, comunicou, eles vieram. Pena que os olhos viam as luzes, mas as lentes não captavam, né? Mas foi um momento nosso de valorização. Depois daquele momento, Francisco, viu, Sérgio? O pessoal da Acontece Foco também estava lá com o drone, o Danilo e o Diego, o Alcimar, o Leandro Araújo, entre outros tantos. E eles criaram a ideia ali de fazer as colaborações virtuais com Dantas Itacal, Paulo Vitor e Dumont, quem mais estava ali? O Danilo Moraes, e que arrecadou aí alguns milhares de reais, alguns centenas de leite, de produtos. Então foi muito bacana. Então de uma ideia, de uma ação, surgiu outra, né? Eu estou tentando fazer uma live com mágico. A gente tem tanto sofrimento agora, o comércio todo se empenhado, existe a prevenção do lado, a necessidade do funcionamento do comércio, né? O medo da questão financeira, isso está em todos. Mas a gente está tentando ver um mágico aí para fazer uma live com ele, e ele está meio receioso ainda, mas estamos tentando fazer uns 30, 40 minutos com ele, você entendeu? Bacana. Vereador, gostaria que você falasse também a respeito de um ofício que diz respeito aí aos itens para as merendas das famílias. Isso diz respeito às escolas municipais. Temos que separar a estadual da municipal, né, Peão? No mesmo dia da indicação, na nossa última sessão, e dizer para a população, eu quero agradecer muitos que compartilharam o vídeo. Francisco recortou para a gente, o Acontece em Foco republicou, coloquei na minha página tantos compartilhamentos, o pessoal de Nipuã me ligou e nós pedimos nesse dia, Sérgio, a destinação dos itens da merenda escolar municipal. Vamos separar a merenda das escolas municipais, os alimentos das creches municipais, vamos separar da creche das escolas estaduais. Nós pedimos para os itens da merenda escolar municipal, para que esses itens, durante esse período que a gente fica em isolamento, que muitos têm prazo de validade. Ou se você deixa tudo parado lá, deixam parar uma comida lá no quartinho, lá no fundo. Em 3 dias um rato já foi lá e rasgou o saquinho. Então é uma realidade, não é falta de higiene. É que o bichinho vem mesmo, igual formiga, né? Então nós pedimos a destinação dos itens da merenda escolar para as famílias, destinar para as famílias dos alunos de toda a rede municipal. E Rio Preto fez assim. Na semana passada, a prefeitura cadastrou aquelas famílias dos alunos da rede municipal. E tantas famílias que falaram, a gente não precisa, deixamos para outras.
e tantas outras que se colocaram, não, nós precisamos, e fez um cadastramento. Lá você tem arroz, feijão, você tem a questão do milho, né? A farinha de milho, tem ovos, os sacolões que eu vejo ali, que eu saí agora do sacolão do Negá, destina no dia a dia também verduras, legumes, que não é o caso agora que eles ficam reservados, você não vai fazer esse atendimento. Mas aqueles que já estavam estocados e que poderiam ter prazo de validade que viesse a vencer, e nesse período que nós precisamos unir forças, poderíamos destinar, né, esses produtos para as famílias dos alunos da nossa rede municipal. Tantas famílias não vão precisar. Uma grande quantidade de famílias sim vão precisar, tanto da rede municipal das escolas como das creches. Nós vimos uma publicação da administração já anteontem, ou no domingo, né? Que seriam destinados para as famílias, mas cadastradas no Bolsa Família. E eu vi muitas famílias falar, poxa, esses produtos são destinados aos alunos. Por que não destinar para as famílias dos alunos? E até me coloco à disposição, se tiver que juntar com o pessoal lá. Um dia nós fizemos isso no frigorífico Minerva. Foram arrecadados tantos mil quilos de alimentos. Peão, você fica com a bolacha. Peão, o outro fica com arroz. O outro com feijão. Passava um saquinho lá, o do feijão colocava, o do arroz, o da bolacha e o outro lá no final fechava o saquinho. De uma maneira simples e organizada. Me coloco à disposição, se precisar que eu componha essa equipe aí para confeccionar, né, os saquinhos, seguindo ali a máscara, as normas de segurança, a luva. Me coloco à disposição aí, se for preciso, fazer parte dessa equipe para separar e embalar os produtos. Então, a nosso pedido, a destinação dos itens da merenda do setor municipal, da educação municipal, destinado aos alunos da rede municipal, para aquelas famílias que viessem ter necessidade. Algumas não precisariam, algumas estão empregadas ainda, tendo a renda, mas outras que é pipoqueiro, que é um sorveteiro, e entre tantas outras áreas. Se você sai na rua olhando loja por loja fechada, e você vê que faria muita utilidade para a vida nesse período para milhares de pessoas. Ô Fábio, o que você tem feito aí nessa quarentena com a família? Como você tem ocupado aí o seu espaço, seu tempo? Haja vista que o trabalho do vereador é no dia a dia e esse não pode parar, né, peão? Vou fazer de tudo de trás para frente aqui, ó. Começa aí. Domingo, sentei ali com o Guilherme Machado, a 2 metros de longura, vamos dizer assim. E nós conversamos o seguinte, que tem tantas coisas acontecendo, igual eu já te falei, Sérgio, todo dia em casa apareceu, no primeiro dia, né, desse isolamento, 2 famílias, no outro dia 2 famílias, ontem 4, já hoje acordei com 4 famílias pedindo ajuda. Então existem tantas necessidades, comerciantes ligando para a gente, peão, como é que vai ser, que decreto, interpreta essa parte do decreto para mim e tudo mais. Mas anteontem, né, no domingo, sentei com o Guilherme Machado ali no antigo Sacolão do Negá e a gente estava na expectativa da reforma do prédio do fórum para que a polícia militar se mudasse para lá. Então a gente começou a ver aí uma agilidade de reunir a questão do trabalho de engenharia, entre outras tantas coisas, porque se a gente for esperar do governo, nesse período a gente vai demorar mais 2 anos, com tudo isso que está acontecendo, que o governo agora mudou as forças, o foco e os recursos para o enfrentamento da Covid. Então a gente imaginou que vai ficar 2 anos aí, porque nem atendido mais nessa área a gente já consegue. Então a gente está fazendo uma força-tarefa entre engenheiro, vistoria, laudo de vistoria e empresários para unir forças para a gente mesmo conseguir, com esforços próprios, fazer a reforma necessária para que a polícia vá para lá. Estamos tentando. Esse é um dos assuntos. Fizemos uma reunião virtual junto com a Triunfo Transbrasiliana, através do Guilherme da Triunfo, e mais um engenheiro lá de Bauru, também da nossa alça de acesso, ligando a nossa marginal com a nossa BR-153, e nós estamos esperando ele ligar para a gente, para irmos lá,
A gente já fez toda a parte de imagens aqui da nossa região, distanciamentos, que é um engenheiro que faz essas alças para todas a Triunfo, todos os locais que a Triunfo abrange a rodovia, e ele tem conhecimento técnico para nos ajudar a fazer o nosso projeto da alça de acesso, e nós estamos agilizando isso para a administração, porque hoje a administração ela tem uma frente focada na Covid, queira ou não. O prefeito todo dia deve estar recebendo pressão, cobrança, o pessoal querendo abrir ou seguindo as normas, decreto, os casos confirmados. Então nós estamos focados nisso. Então aquilo que nós podemos, em outra linha, agilizar para que isso não fique parado, e catando esse engenheiro, né? Ele desenvolvendo esse projeto técnico, ganhamos alguns meses aí, não ficamos parados e ainda ganhamos alguns meses. Então, no dia a dia, eu converso muito com o Osmar, com o Aldo, com o Lucas, com o Rafinha, com a doutora Maria Isabel, tem um diálogo diário com esses nossos companheiros, entre tantos assuntos, e os projetos serão voltados. Vamos lá, no dia a dia que é a pergunta, né, Sérgio? O que eu estou fazendo na quarentena? Tem hora que você não faz nada, porque todos os nossos trabalhos de eventos foram cancelados, março, abril e maio, por minha parte. Os buffets e tantos outros prestadores de serviço dessa área, Francisco também trabalha, todos cancelados. Então, nesse tempo que a gente tinha agendado, eu fico em casa fazendo videoaula. Nesse momento, a minha esposa, ela é costureira, ela trabalha em loja e a loja não está trabalhando. Ela está fazendo ontem e hoje, 50 máscaras de proteção que nós vamos doar para os nossos vizinhos ali. Então, isso que eu estou ajudando ela, e minha filha está ajudando. Minha filha vai lá, compra o elástico, compra o tecido. Ela fez a videoaula, as normas para seguir. Eu fiz uma videoaula de consertar fogão, né? Em casa, eu tinha, desde quando minha mãe era viva, mais de 8 anos atrás, né? Eu já tinha problema no fogão que soltava fuligem. Fiz uma videoaula, comprei a peça, R$35. A peça falou, não tem cura não, pode trocar o fogão. E eu troquei lá, que estava enferrujado, a mistura do gás com o ar não era correta e gerava toda aquela chama de fuligem. Estava lá parado o forno, mais de 8 anos. E foi bem no dia do aniversário da minha filha, dia 28 de março. Desmontei tudo, aprendi, meu fogão está novinho. Você entendeu? Então eu estou fazendo videoaulas, além de acompanhar diariamente todas os andamentos de normas de segurança. O ministro Mandetta, que eu sou fã dele, do jeito que ele fala, a harmonia, a segurança que ele nos passa, né? O presidente também com o jeito dele, mas que a gente respeita, porque nós temos que prevenir, mas nós temos que trabalhar. Mas se eu trabalhar, que norma que eu tenho que seguir? Então eu estou acompanhando isso. Ontem acompanhamos a renovação aí, né? A continuidade desse decreto da quarentena por mais 2 semanas seguindo. Então eu busco, Serginho, ter todas as informações, porque diariamente dezenas de pessoas nos procuram e a gente já tem que entregar tudo isso resumido. Mas eu fiz muita videoaula dos equipamentos que eu trabalho, aprendi a arrumar chuveiro. Então, estou com um probleminha aqui, de vez em quando acontece isso, constatei que era a chavinha, trocamos uma chavinha. Então, a gente está fazendo um monte de coisa que não fazia. Estou conhecendo a minha casa, fiz reparo em telhado, né? Mas de uma maneira geral, é um dia assim, muito a gente estudando praticamente o dia todo, entre outras dezenas de atendimentos vinculados a decreto e orientações. Levei também, Sérgio, e orientei alguns idosos da minha vizinhança, fui em várias casas. Já tomou a vacina do H1N1? Ô Fábio, não tomei. E aonde vai ser? Olha, a prefeitura está fazendo um áudio que vai ser amanhã na terceira idade e na escola Marafon. Então aquilo que eu posso fazer, quem está ao meu redor, a gente está mandando para muitas mensagens de WhatsApp. Avisa sua mãe aí se não tomou a vacina, né? Então tem um monte de coisa aqui que você não consegue lembrar agora, mas eu estou aproveitando muito assim aquilo que eu posso de utilidade, tanto doméstica como para a nossa região. E reforçando, agradecer a minha esposa e minha filha que estão lá fazendo máscaras agora que distribuiremos para a nossa vizinhança.
Bacana. Pessoal mandando abraço, cumprimentando aqui o vereador, a Elaine Suzeli, também o Rodrigo Pintor, dá um abraço aí no Fábio gente. Peão. O Fabrício Tracajá, fala pro Fábio que ele deu sorte, o nosso desafio foi adiado. Ele quer lutar comigo, só se amarrar as duas pernas, os dois braços dele para trás. Não pode deixar para frente, né? Fabrício, grande abraço, né? E sempre nos ajudando aí no dia a dia. Deixa eu só colocar um celular em modo silencioso aqui. E obrigado a todos, que o Fabrício nos ajudou muito em algumas ações também. E eu quero deixar um abraço super especial. Depois um dia a gente fala sobre isso. Mas toda a equipe do Frigorífico Minerva, que fizemos uma ação social maravilhosa no sábado. E nos próximos dias estaremos fazendo uma outra, chegando aí a tantas famílias. A gente não divulga isso em rede social, mas existem muitas pessoas, dezenas de pessoas que nos estão ajudando a chegar em tantas famílias que precisam. Então, ao Frigorífico Minerva, pelo trabalho social desempenhando nesses dias, muito obrigado. Deus abençoe a todos. O Peão, na luta não dá, mas na velocidade não dá para encarar o Tracajá não, na corrida? Se eu treinar 3 semanas, dá para dar uma encarada aí nos 30 quilômetros, Sérgio. Eu vou contar uma história aqui, Peão, nunca te falei isso, mas um fato curioso que aconteceu, né? O Peão já era o grande nome do atletismo bonifaciano, e naquela época tinha muitas corridas de rua, né? E o trajeto iniciou-se no antigo Aeroclube, Francisco. Saudade. E eu, rapaz, moleque novo, magrinho, eu corria bem, né? Só que eu não tinha técnica alguma. Eu liderei as 2 primeiras voltas, o Carlão estava no sistema do som, passou o Serginho, falando do antigo, em primeiro lugar, né? Na terceira, cara, dá aquela dor característica do lado, eu caí de frente à prefeitura. Quem ganhou a prova? O Peão. Então, você sai correndo feito um louco, sem técnica, sem treino, não é por aí, né, Peão? As corridas eram 5 voltas de 800 metros e o nosso ritmo era dosado para 5 voltas de 800. Se fosse 2 voltas, eu teria um outro ritmo muito mais forte. A gente corria próximo a 19 km por hora, eu colocaria uma velocidade de 23, se fosse 2 voltas, né? Então, se eu vou correr 42... mas eu corri na tua frente até os 20, 25. Mas o meu ritmo estava para 42. O teu estava para 20, 25. Então a gente fazia um ajuste, era super treinado. Sérgio, a primeira medalha que eu ganhei na minha vida foi do Serginho, num jogo que nós ganhamos deles ali no antigo Lídia Silva. Então a gente tem grandes histórias aqui guardadas e são momentos. Se a gente voltar no tempo, Sérgio, as corridas eram 1989... 90, 91, 92, 93, depois eu te dou essa data. E a gente fazia categorias, até 6 anos, 7 a 8, 9 a 11, 12 a 14 e 15 anos acima já entrava no geralzão e lá dividia por idades. Que aí, acima de 15, corria uns 4 quilômetros e as categorias menores, masculino e feminino, distâncias pequenas conforme a idade. E a gente éramos os únicos em época que fazia essa divisão. Todos os eventos que a gente ia, era lá. Quanto que é? 10 km, 5 km, 8 km. Não tinha idades menores. E hoje a São Silvestre tem a São Silvestrinha. Eu vou em Poços de Caldas, antes da largada principal dentro do estádio da Caldense, que a largada é fora do estádio, na frente do estádio, e a chegada é dentro da pista de atletismo, lá da Caldense, em Poços de Caldas. Enquanto está acontecendo a prova, as provas menores estão acontecendo dividido por cada idade. E sabe quantas mil pessoas aparecem lá? De encher um lado do estádio, para você ter uma noção. Esse estímulo e incentivo ao esporte que a gente fazia por etapa, faixa etária, em nossas épocas, lá em 1990, que nós temos fotos disso, que eu recebi aí há 2 semanas, que nem eu tinha. Eu não tinha nem máquina fotográfica, usava um filme de quanto? No máximo 12 poses, né? 12, 24, 36, e ainda saía de zóio fechado na foto depois, era complicado. E eu recebi fotos dos outros, né? Nem de São Silvestre eu nunca levei uma máquina. Graças a Deus os celulares hoje fazem tudo, né? Então as aplicações por idades que nós fazíamos na década de 90, hoje grandes eventos estão utilizando, outros utilizavam, mas virou hábito. E acrescentaram também, né, a caminhada da família, porque às vezes você vai lá ver o teu marido correr, e mais você e tua filha, que é no caso da minha esposa, e elas vão participar da caminhada de 3 quilômetros também com camiseta, com medalha. E elas
A gente correndo e elas recebendo o mesmo incentivo na caminhada. Então, mudou muito e saudade dessa época, bem lembrado. Cidinha do Nova Conceição, dá um abraço, parabéns para o Fábio. O Fábio faz um trabalho muito bonito no que diz respeito à sua função de vereador. Ela é lá do Nova Conceição. Glória a Deus. Você foi o pioneiro de São Silvestre Bonifaciano a participar ou não? Não, eu acho que foi o Testinha. Lembra que o pai dele aqui no antigo... Ele chegou a participar, rapaz, o Testinha? Antigo supermercado Rossi, depois Laranjão, agora Proença. Ali, vamos lembrar, antigamente tinha aquele senhorzinho que vendia verduras, legumes, ele morava ali. E o Testinha foi um dos pioneiros, Paulinho Ciani, o Cezinha Vendrame. Eu fui um ano após eles. Primeiro ano que eu fui, se eu não me engano, foi em 1986. Falsifiquei a idade, que podia participar a partir de 15 anos. Mas aquela vez era por carta, né? Então, só que meu pai me levou de Fiatinho vermelho. Vamos lembrar, né? Mas com 14 anos eu fiz a minha primeira participação, só que no ano anterior... Esses meninos que foi o Testinha, Carlos Alberto Pereira, quem foi o primeiro cara que me levou, ó, vem aqui que eu vou... Deu os primeiros passos comigo. Ele, meu pai, seu Luiz Peão, Marco Peão, meu irmão, na época que treinava junto, e a gente ia lá no campo de aviação, né? Eterno campo de aviação, que até hoje está lá. Meus primeiros passos foram lá, né? E minha primeira participação foi com 14 anos, eu acho que em 1986, e eu participei da São Silvestre por 17 oportunidades. 17 vezes, Peão? Todo mundo sonha em fazer uma, né? E eu acho que eu já disse, quando eu assistia na TV, quando era molequinho, vamos imaginar com 10 anos, 11, 12, e eu via propaganda da São Silvestre na televisão, e eu parava, eu vibrava os olhos assim, e eu queria ver. E eu falava assim, um dia eu quero ir. Um dia eu queria... Nossa... Passava tudo na TV, mas na hora que mostrava a propaganda da São Silvestre, com aquela musiquinha Carruagem de Fogo, aquilo eternizou em mim. Eu falava, um dia eu quero ir. E fiz um monte de história bacana, e dá para contar que durante 5 horas um tanto de história, com família, com companheiros, visita a Parque do Ibirapuera, Avenida Paulista à noite, fechada, deitei na Avenida Paulista, estava já interditada para montagem da estrutura do outro dia de manhã. Eu falei, hoje eu vou deitar aqui na avenida. E visita o estádio do Morumbi, Pacaembu, que é bem pertinho ali, tantas histórias com família, né? Então, bem bacana. E tem maratonas, né? São Silvestre é uma coisa. E maratonas que tem 42 quilômetros, essa eu participei em 20 oportunidades. Bacana. Peão, a mesma pergunta que eu fiz aqui na última terça para o Aldo, eu tenho que fazer para você também. Vamos lá. Afinal de contas, é um ano eleitoral. Existe até a possibilidade, não sei, de não acontecer as eleições devido a esse problema, mas não tem nada oficial, pelo menos pelo que eu tenho acompanhado através da imprensa. Mas se acontecer o pleito eleitoral, o Fábio disputa novamente a reeleição? Eu sempre coloco Deus na frente e falo, eu quero ser. Se Deus quiser, eu serei. Né? Todos que me perguntam, e às vezes eu converso com as pessoas na rua, eles fazem essa pergunta para mim. E eu devolvo a pergunta para eles, olha, você acha que o Fábio Peão, com o tipo de trabalho, é útil para a comunidade ou não? Eles, a maioria, sim, não é jogar confete. E todos, Peão, eu te vejo como útil. Então, vocês têm algumas atitudes que são positivas, né? Então, dentro dessa linha, eu quero ser, e se Deus quiser, Deus deixar, sim, a gente vai fazer essa caminhada novamente. Nada mais é do que... Porque eu me sinto útil. E nada mais é do que o próprio julgamento da população, né, Peão? No caso, você está na sua segunda gestão? Já fui candidato 4 vezes. Mas como vereador? Na segunda que eu não fui eleito, que eu estava na questão do quociente, mas é o 3º mandato. Já estou no 3º mandato. Ou seja, é uma avaliação positiva do seu trabalho, né? Não deixa de ser, com certeza. Ser eleito, reeleito, é o reconhecimento e graças a Deus, é legal assim, a autoavaliação, a autocrítica dentro de tantos itens que te aparecem. O Francisco está lá com a gente e aparecem dezenas de situações que você tem que votar, é sim ou não. Nós tivemos um projeto recente da Avenida, desde o primeiro dia eu me coloquei contrário e justifiquei o porquê. Olha, minha posição é essa.
e depois a gente viu que mais de 95% da população acompanhava aquele pensamento. Se você me dá liberdade, Sérgio, vamos lá no Jardim Vitória, há 1 ano e meio, documentos parados, tanto na CETESB, Corpo de Bombeiro, parados, e alguém tinha que ir lá dar uma cutucada. Então, eles representam, são moradias, tantas centenas de famílias com o sonho da sua casa, que muita gente fala, é o sonho, eu não sei o que. Não, é a realização do maior sonho da sua vida, a sua casa, né? O teu lar, onde você pode chegar e dormir, onde você passa a maior parte da sua vida. E é assim que eu enxergava. E a gente, tantos falando com a gente, querendo, né? Peão, ajuda nós, ajuda nós. E eu tinha muito contato com o pessoal da Lome Engenharia, tinha muito relacionamento com o pessoal da CETESB, que eu já estava lá, né? E um dia eu me lembro que eu ajoelhei, orei a Deus, me coloca no caminho agora, me dá todo o teu poder, né? E eu não tenho vergonha, mas esse é meu hábito, de ajoelhar e orar antes de tentar fazer algo que eu estava ansioso para aquilo dar certo, né? E eu lembro que no jantar do empresário, de 2 anos atrás, estava aí o deputado Itamar Borges, e trabalhando ali, tinha garçom, pessoas participando, que tinham casa lá. E chegaram em mim, ô peão, chamei o deputado, fizemos uma reunião ali. Ele falou, amanhã estou em Rio Preto, vou organizar, na terça nós conversamos. Na terça, em videochamada, junto com o Dilmo, prefeito então de época, setor de engenharia da prefeitura, Ayrton Santiago, equipe da Lome Engenharia, né? O gerente da CETESB, junto com Itamar Borges, falou, se depender desse documento, a liberação, eu já estou aqui assinando ele por videochamada, já pode liberar. Se for dependente desse documento, já falo para o senhor prefeito Dilmo, em época, para o Jamil, que estava nos acompanhando, se for por causa disso, tiver alguma restrição, está liberado. Isso por videochamada. Isso estralou o dedo. Questão da norma do Corpo de Bombeiro, vamos lá, e tudo foi feito conforme as normas, e dali já saiu aquele decreto da liberação e a realização dos sonhos junto com a equipe. Aí o pessoal perguntava, é verdade, peão? Porque foi dado publicidade na página da prefeitura. Falei, é verdade, agradecemos a Deus, é verdade. Participei da cerimônia das entregas, e então a gente, são aquelas linhas de frente. Se você pegar quantos, lá faz parte do projeto Minha Casa Minha Vida. Você acompanha a rede social, Sérgio. Francisco acompanha. Quem está em casa acompanha. E isso naquela semana que tinha passado no Fantástico. Tantos programas Minha Casa Minha Vida pelo Brasil, todos com mato a 3 metros de altura, incompletos, ou que empresas não receberam aquele valor e pararam as obras e não estavam concluídas, e todos aqueles que já estavam pagando, que você faz aquela entrada, todo aquele procedimento, e todo mundo sem rumo e sem amparo. Então, são nessas ações que eu sempre peço a Deus, me ajoelho, e que me dê a luz, o caminho a seguir, e coloque as pessoas corretas na nossa frente para nos ajudar. Então, foi assim que nós agimos, em tantas outras situações que o Francisco está aqui, testemunhou diante de nós. Peão, obrigado pela presença, Fábio. Você como vereador, vice-presidente da Câmara Municipal de José Bonifácio, sempre se colocando à disposição para ouvir a população, ouvir as opiniões e sempre pronto para atender a todos. Muito obrigado e continue sempre com essa sua conduta. Obrigado pelo carinho, Sinal 2, Vandeco, toda a equipe. Francisco, meu irmão, toda a comunidade José Bonifácio, obrigado pela oportunidade de estar aqui, de bater esse papo com a população, o carinho da população com a gente. E para finalizar, agradecendo a Deus pelas oportunidades preparadas na nossa vida. E nesse enfrentamento do coronavírus, quem puder ficar em casa, vamos ficar. Eu estou ficando. Quando eu tenho que sair, usar as normas de segurança. Eu fui em algumas empresas que está lá na porta as normas a seguir, todos os funcionários ali de máscara, a higienização de chão, dos balcões, orientando o consumidor, né? Que se quebrar o óculos aqui, eu tenho que arrumar.
e é legal você chegar lá e ter uma pessoa para te atender. Mas na hora que eu for lá, a minha norma e a norma dele sejam conforme as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Se a gente seguir tudo assim, a gente vai passar por um período aí, daqui a pouco a gente vai ajudar tantas pessoas que estão nos procurando e dentro da nossa condição, dentro que Deus também nos preparar. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui com todos vocês.